De volta pra live. De volta pra live. Estamos de volta. Estamos de volta na live, Ivan. Vamos lá. Eu coloquei o meu celular. A Dani, tudo bem, Dani? Vou enviar o convite para você, ao Thiagão aí presente. O Thiagão tá subindo no ranking da galera que tem mais resultados aí físicos com os treinamentos. Vou te enviar o convite, Dani, vou te enviar o convite, vamos pra gente fazer esse bate-papo. Pro Ivan. Pronto. Enviado pro Ivan também. Vou enviar o convite pro Fábio. Boa, Fábio. Você está presente. Você pode aceitar tanto pelo seu quanto pelo da Dani, viu? Não sei se vocês estão juntos. Vamos lá. Deixa eu enviar para você, Fábio. Vamos começar essa live. O Fábio, pronto. Enviei o convite pro Fábio aqui. E pro Ivan também. Só aceitar aí, galera. Aceita. Ou então envia o convite para mim, por gentileza. A Elaine. Pô, Elaine. Olha o Fábio aí, Fábio, tudo bem? Já consegue me ver aí, me ouvir? Tranquilo, tranquilo. Consigo te ver sim. Agora Então tá bom. só aguardando entrar a nossa companheira que vai fazer a interpretação, né, das línguas de sinais para nós. Ótimo. E aí vai ficar bem legal. Se você Vai. abaixar um pouquinho a sua câmera, fica melhor para te ver, viu, Tá Fábio? bom. A minha esposa tá enquadrando aqui, tá organizando aqui Fechou, pra gente, fechou. a gente fazer o enquadramento aqui certinho. Elaine, enviei o convite para Elaine aqui. Boa, aí sim, tá todo estilosão, hein, Fábio? Que isso? Nesse calor de Ribeirão Preto, não tem como muito enfeitar o pavão, né, Lucas? É verdade. A Elaine presente, tudo bem, Elaine? Como é que tá? Ela vai fazer nossa interpretação. Bom, galera, vamos começar mais uma live. Essas lives que eu realizo são lives assim para passar bastante conhecimento, sabe? Tanto acadêmico quanto de lida, né, de vida, de cada uma das pessoas que aceitam o convite, né, de partilhar um pouco da sua história. Hoje a gente já passou do número de 92 lives, então quer dizer, são 92, né, profissionais, tanto da saúde quanto da educação, né, eu deixei bem amplo esses convites para poder, sabe, ajudar demais, né, todas as lacunas que a gente vê, né, Sim. todas as brechas, né, Fábio, que a gente vê aí no dia a dia na vida das pessoas, né, e aí eu falei, pô, agora eu preciso pensar em alguém, né, para estar convidando, que seja professor, né, que tenha também os seus desafios no dia a dia. E aí o Uhum. Vinícius Rossati, que fez a live aqui com a gente, que é uma pessoa assim surreal, Ele maravilhosa. é. Ele indicou você, Fábio. Obrigado. Ele é uma pessoa joia. Ele é fantástico. E eu vou fazer a autodescrição. A gente sempre faz a nossa autodescrição, né? Antes de começar a nossa live, para tornar esse conteúdo mais confortável, mais acessível aí, né, para o público que tem limitação visual, né? E a Elaine, como toda a equipe, né, de Libras, de línguas de sinais, que é uma equipe grande, né, que também Uhum. está disposto a fazer lives a qualquer horário. Eles já fizeram lives comigo 3 horas da manhã com profissionais da saúde, da educação lá do outro lado do mundo. Então, quer dizer, é uma galera assim que não mede, né? E a Sim. minha autodescrição, hoje eu estou com uma camisa camuflada, preta, camuflada, de cinza, preto também, bem camuflada mesmo. Eu, no caso, sou branco, um branco rosa, né? Não um branco. Sou mais branco-rosa do que qualquer outra coisa. Tem a minha barba ela é bem comprida, né? Uhum. Eu gosto de uma barba mais longa, né? Bem feitinha, Uhum. mas bem mais longa, estilo árabe. E tem o meu boné hoje, meu boné preto, né? Que Uhum. tem a bandeira do Brasil nele, preta também. E eu estou no meu escritório aqui na minha casa, onde tem Uhum. vários livros atrás de mim,
tem alguns diplomas, algumas estátuas que eu gosto bem dos arquétipos das estátuas, o que que passa, né, de mensagem. Legal. E a Elaine é nossa parceira hoje, que está fazendo a interpretação de Libras. Ela já é branca, um pouco mais morena, né? Ela tem o cabelo preto também, todo preto, porém hoje está amarrado. Ela tá de camisa preta também. O time sempre costuma usar camisa preta. A galera segue a paleta de cores, Fábio. Hã? E o fundo dela, no caso, é um fundo todo branco, né? Que é para melhor compreensão, né? Por parte do pessoal, no caso das Libras, né? E a autodescrição do convidado, me falaram para não ser indelicado, então deixa com o convidado. Eu quero Não, deixar para o Fábio aí fazer a pode autodescrição não, pode dele. fazer. Eu quero ver como é que você está de autodescrição, porque o Albert Einstein falava o seguinte, né? Que o Hum, ponto de vista é a vista do ponto, né? Ou a vista de um ponto. Então, eu acho muito interessante quando as pessoas que enxergam fazem a autodescrição de pessoas cegas. Por quê? Porque a imagem que a gente apropria é uma imagem nossa, é uma imagem pessoal. Mas é uma imagem muito particular, porque essa imagem que a gente se apropria, muitas vezes é uma autoimagem que nós mesmos nos colocamos dentro dela e muitas vezes de forma até mesmo estereotipada, porque é uma coisa nossa, é uma coisa natural. Vocês que enxergam, muitas vezes, vão encontrar algumas discrepâncias em certas autodescrições de pessoas com deficiência. Então, para o seu público aí, eu gostaria que você fizesse a autodescrição, até mesmo para saber se você me descreve como eu estou me vendo nesse momento. Acho que vai ser uma experiência, uma troca muito boa. Vamos lá. que é isso, hein? Gostei, hein? Foi o primeiro que fez essa dinâmica. Eu gosto de desafio. Bom, mas então vamos lá. Vou descrever o Fábio, né? O Vai lá. Fábio, no caso, ele está de camisa verde. Hoje, uma camisa verde clarinha, com Não sou listras, palmeirense, que fique bem claro. que fique claríssimo. É isso Palmeirense, aí. camisa verde clara, Não sou né? palmeirense, não. Só a camisa, só. Só a camisa. No caso, as listras da camisa dele, se não me engano, são pretas, né? Ou Uhum. um azul marinho bem É escuro, isso aí. né? Ele, no caso, é mais forte também. Ele tem o mesmo porte físico que eu, né? Um porte Para físico não mais falar mais forte. gordinho, né? Para ser Só não politicamente sei se é correto. gordinho, né? Só não sei. Mas assim, ele é bem fortinho também. No caso, ele é moreno, um moreno mais Uhum. escuro, né? Uhum. E no caso, ele tem o cabelo raspado, né? Um cabelo mais baixo, mais raspado. É Não é careca, isso mas é um aí. cabelo mais É um raspado, né? cortezinho na máquina 2. Um cortezinho e estileira na máquina 2. É estileira, tem que ser. Para esse E calor de ele, Ribeirão Preto, tem que ser. né? E ele, no caso, está, se não me engano, no escritório dele também, com Isso. uma parede branca de fundo, né? Isso mesmo. Sentado aqui numa cadeira, parede branca ao fundo. Eu estou aqui em frente ao telefone, no meu ouvido direito tem um fone de ouvido, para que o áudio não vaze. Então eu estou com o fone de ouvido sem fio, né? E aí estou ouvindo pelo ouvido direito o que o Lucas está me falando e estou me direcionando para o celular. O celular está preso a um tripé. São pequenos detalhes aí que às vezes na autodescrição não tem como aparecer. Enquanto eu falo, eu movimento assim os meus olhos de vez em quando, porque como não tenho visão nenhuma, então de vez em quando movimento meus olhos de forma involuntária e tô com os dois braços apoiados nas extremidades da cadeira e tô numa análise, tô calminho, tranquilo, assim, tô com um olhar sereno. Basicamente é Pô, isso. muito bom, cara, muito bom. Mais coisa aprendendo aí para as próximas descrições aí dos nossos parceiros, convidados e amigos, porque é muito legal, cara. Você passar essa questão de passar também a questão do sentimento com que a pessoa está transparecendo, né? E É, as coisas que a gente não vê. Eu achava de falar, né, essa questão de tripé, falar essas coisas assim, não fosse tão relevante, né? Mas né? é relevante, porque o cara podia estar deitado, estar sentado, estar reclinado, podia estar segurando o celular na mão, o celular podia estar tremendo.
a imagem saindo do foco ou não. Porque, na verdade, o que importa para a pessoa com deficiência visual é a ambientação. Porque você dizer um padrão, o que é importante na autodescrição, isso é clichê. Então, dizer ele é branco, ele é preto, ou dizer ele é baixo, ele é alto, ou dizer ele é mais forte, ou ele é mais robusto, menos robusto, ou dizer. Isso é importantíssimo fazer, mas é clichê. O que o cara quer saber é o ambiente, igual você falou. Eu tenho as estátuas, né? Eu tenho aqui livros, eu tenho. Então, é isso que eu quero saber. Tá onde ele tá? O que que tá em volta dele? Porque, por exemplo, se você tem livro, você gosta de ler. É né? lógico. É uma lógica. Então, por exemplo, se o Fábio tá sereno, sentado na cadeira, com os braços soltos nas bordas da cadeira, ele não tá nem na defensiva e ele não tá apreensivo, porque se você tá na defensiva, você cruza os braços, Hum. né? Então não, ele veio na defensiva, ele vai. Ou se você tá nervoso, você tá trêmulo, você tá engasgando, você tá mexendo muito a cabeça. Então, essas paradas de autodescrição são importantes para a pessoa saber o ambiente, Instagram, redes sociais, né? Principalmente as redes sociais onde você traz pessoas para bate-papo, seja o Instagram, seja os vídeos diretos no YouTube, sejam os outros aplicativos, né, que propiciam isso. É a ambientação que conta. A ambientação é muito importante. Eu vejo muito assim podcast em que os caras estão comendo coisas que eu não sei, estão bebendo coisas que eu não sei porque eles não falam. E isso Nossa, mas faria muita diferença, porque, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bobo. O Dedé Santana tá dando entrevista, o Dedé lá do sim, sim. Trapalhões, tá dando entrevista pro podcast lá do Celso Portiolli, por exemplo. E ele tá tomando Hum. alguma coisa. Tá, ele tá tomando uma cerveja. Pô, o Dedé toma cerveja, eu nunca ia imaginar que o Dedé tomasse cerveja. Um exemplo. Verdade. Não que isso seja bom ou ruim, entendeu? É uma característica. Que legal, o Dedé tá de terno. Ah, não, o Dedé, ele tá despojadão, ele tá largado na cadeira, tá numa postura assim, mais de uma nice, assim, mais de fim de tarde. Então, acho que essas nuances são importantes na autodescrição. Nossa, mas muito legal. Bom você ter falado tudo isso. Aprendi demais. Ah, Então é mas isso, já né, aprendi Fábio? muito. Eu quero saber desde já, cara, quando que você, no caso, não sei se é a palavra correta, mas teve a limitação da visão. Desde quando você Uhum. nasceu, foi em determinada parte da sua vida, juventude, como que Uhum. foi? Então, o termo correto, né, se a gente for falar como se dirigir a uma pessoa com deficiência, Uhum. é falar sobre a deficiência. Então, desde quando, como que surgiu, como que te acometeu a deficiência visual ou como te acometeu a cegueira. Só que assim, Lucas, tem N formas da gente abordar o assunto, porque tem pessoas que são muito abertas como eu, de falar, não, sou cego, nasci cego, né? Abordar dessa maneira. E tem gente Uhum. que entende como você chamar ele de cego seja algo pejorativo. Então, qual que é a melhor maneira de entender uma alma humana? Jung falava disso, né? Você falou de arquétipo. Qual a melhor maneira de entender uma alma humana? Sendo uma alma humana. Então, você só entende uma alma humana sendo uma alma humana. A melhor maneira de roçar o coração humano é com outro coração humano, né? Não só por conta das questões das veias, do palpitar. A gente está falando de sentimento. Quando a gente começou na história, o sentimento não estava no coração, estava nas tripas. Então, assim, né? Até hoje a gente tem esse estereótipo, né? Nossa, me deu um frio na barriga, não é? Verdade. Nossa, eu fiquei nervoso, fiquei com dor de barriga de tanto nervoso que eu fiquei, de tanto nervosismo, e tal. Então, no princípio da história, a ideia emocional, e ainda tem muita gente que ainda defende essa tese, não é demonstrada no coração, mas sim nas tripas. Mas com o tempo, conforme a gente começou a ter os ismos, né?
todos os ismos, confucionismo, budismo, cristianismo, shintoísmo, taoísmo, hinduísmo e etc., a gente começou a trazer para dentro de uma cultura mundial as culturas fragmentadas. E aí a gente começa a ter dentro da sociedade os critérios de culpa, de caridade e de coração, né? Então o coração passou a ser ali o centro magno dos sentimentos, né? Então a melhor maneira de você falar com um deficiente é da maneira como ele quer conversar. Ó, você está à vontade para falar da deficiência? Como é que eu posso perguntar? É igual você fez. Como é que eu posso perguntar? É assim, é assado, como é? E aí ele vai te dizer. Então no nosso bate-papo aqui, vamos falar de deficiência visual, cegueira, com muita tranquilidade. Então eu nasci cego, nasci já não, eu enxergava um pouquinho de luminosidade, que é diferente de luz, porque eu não tinha noção de vultos, então eu não conseguia distinguir o claro do escuro, era apenas uma luminosidade. Então, se acendia uma luz, eu percebia algo diferente, mas não permitia ver figuras, vulto, nada disso, né? E nasci com a cegueira, filho de uma família de nordestinos, meu pai cearense, minha mãe baiana, que vieram para São Paulo e as famílias deles não tinham nenhum deficiente na árvore genealógica. Então, pelo que eles conheciam, meu pai com mais 6 irmãos, minha mãe com mais 8 irmãos, né? Então, dentro de toda essa gama de familiares, de sobrinhos e tudo mais, não tinha pessoas com deficiência. Eu fui o primeiro deficiente dessa gama. E aí minha mãe fica bastante preocupada com isso, porque ela tinha o estereótipo do ceguinho que pedia esmola na rua, com chapéu, com pandeiro e Uhum. tal. E aí ela ficou preocupada, do tipo, uma família humilde, né? E como é que eu vou criá-lo? E eu nasci em São Paulo, e ela me levou para o HC, no Hospital das Clínicas lá. E aí durante 1 ano e meio eu fiquei sob observação, sob investigação. E quando finda essa investigação, quando isso termina, o médico diz, ó, realmente é uma cegueira irreversível. E aí minha mãe faz a indagação, né? Como é que eu devo criá-lo? Ao que o médico responde, se ele cair, ajude-o a levantar. Parece uma frase abstrata e talvez até simplória em relação à própria epigênese da história da deficiência enquanto característica do ser humano, parece. Porque se a gente for buscar lá nos primórdios, né, a gente vai perceber que a deficiência ela era encarada como o cara que está na roda dos esquecidos para morrer. Uhum. Não presta para nada, não era, não cedia mão de obra para nada, não tinha como se intelectualizar, então larga para lá. Mas quando o médico diz então para minha mãe, se ele cair, ajude-o a levantar, ele estava dizendo o seguinte: ele precisa sentir a vida. Ele precisa viver a vida, conhecer o calor e o frio, né? Conhecer o doce e o azedo e o amargo, né? E conhecer as delícias e os dissabores da vida prática, na vivência humana. E aí a gente volta para Jung, né? Ele precisa, enquanto um portador de coração humano, conhecer o quê? Outros corações humanos. Então, vivência é isso, né? Então, foi assim que eu comecei a ser criado, através do diálogo, através do conhecimento, através do estímulo dos outros sentidos. Então, foi assim que começou a minha trajetória. Pô, lindo, lindo. Tanta coisa aí que a gente poderia tocar, né, cara? Por exemplo, a primeira pergunta que eu faço para você, com a vivência que você tem aí como professor, tudo, até mesmo com a sua família, né? Você vê essa lacuna, né? Por exemplo, nas educações hoje, não só de pessoas com limitação visual, né, com cegueira, mas no macro, né, como professor, no geral, dos pais, né, hoje, né, agirem dessa forma de querer privar muitas experiências, querer poupar de forma até exacerbada, né, a educação dos filhos, achando, né, que o ponto de vista deles, né, não percebendo que isso tira o ponto de vista criado pela criança e pelo jovem, né, é muito grande? Você acha que isso é muito grande, que
ainda precisa ter uma expansão assim de consciência por parte das educações para com os pais, para com quem está junto? Eu acredito, Lucas, que nós estamos vivendo o momento de uma geração fraca. E Hum, quando a gente fala numa geração fraca, a gente muitas vezes é apedrejado, é massacrado, execrado, e até dentro do cargo que hoje eu ocupo, né, é uma coisa muito delicada eu dizer isso, né, porque eu trabalho como chefe da divisão de educação especial do município, então tenho certeza que tem pessoas que estão me assistindo aqui, né, que têm filhos nas escolas e tudo mais, sim. mas não quero ser mal interpretado, ó. Uhum. Por que nós vivemos numa geração fraca? Porque nós vivemos numa geração que não precisa pensar muito. O Hum, Google te ajuda, o Chat GPT te ajuda, o Bard te ajuda, o Bing te ajuda. Você, quando começou a ter acesso ao WhatsApp, eu tenho certeza que você tinha que digitar tudo que você queria escrever. Hoje você digita só o começo da palavra e ele completa para você. é Não é assim? verdade. É? Perfeito. Você vai digitar lá uma palavra, ele completa para você. E se você não quiser digitar, não tem problema não. Você clica lá no íconezinho e fala. Fala que ele Verdade. escreve para você. E mais, ele ainda te corrige. Entendeu? Você fala lá, você, e ele escreve você. Ele te corrige. Então, o livro, para que você vai ler o livro inteiro se o Google traz a resenha? O livro tem 600 páginas. Para que se eu posso saber a resenha do livro em 6? Para que eu vou ler o livro todo? Para que eu vou pesquisar sobre a África subsaariana? Para que eu vou na biblioteca Sinhá Junqueira, na Padre Euclides, sentar, pegar aqueles livros, abrir, fazer fichamento, copiar? Você pode chegar no chat GPT e escrever, faça um trabalho, faça um relatório, faça um histórico sobre a África subsaariana. E o chat GPT te entrega tudo isso. Para que eu vou fazer isso? Então, Perde-se, né? as pessoas, as pessoas não querem pensar, não precisa mais pensar muito. E se aquilo que eu pensei não está de acordo com o que se vivencia, não tem problema, a vida é um Instagram. Eu bloqueio você hoje, amanhã eu te desbloqueio e fica tudo certo. Aquele que eu Hum, não quero ter por perto, eu aperto o delete. E a vida se tornou uma outra, uma outra configuração. Essa configuração que a gente vive hoje, ela deve ser desprezada? Não, não deve ser desprezada. É a geração que temos. É uma geração tecnológica, inteligente, uma geração que tem o progresso como meta, mas é uma geração onde tem muito mais gente querendo ser TikToker, influencer, youtuber do que médico, engenheiro, gari, advogado. Mas e o lixo? Quem vai tirar? E o preso? Quem vai defender? E o doente? Quem vai cuidar? Entende? fato. Então a gente precisa repensar essa maneira. E aí, quando a gente fala que existem pessoas que querem ser youtuber, influencers, tiktokers e não querem ter profissões como juízes e promotores e até políticos, sei lá, porque tudo isso dá trabalho, tem muita gente também que não quer ser pai porque dá trabalho. Mas opa, o filho nasceu. E agora? O que eu faço com ele? Não queria ser pai. Lá no E fundo eu não agora? queria. E agora? Ou melhor, né? Ai, que legal. Eu vi o filho da Virgínia, da mulher do Zé Felipe, lá no Instagram. Ai, que bonitinha, menininha. Nossa, que lindinha. Eu quero uma pra mim. Só que aí você vai criar sem as babás, os seis babás. Você vai criar sem as fazendas. Você vai criar sem as alimentações especializadas. Você vai criar na tua rotina. Aí, com 3, 4 anos, você se dá conta de que é outra vibe. Nossa, não é aquele bonequinho de porcelana que eu pensei. Meu bonequinho de porcelana tá batendo nos outros na escola. E agora a escola veio reclamar comigo que ele tá agressivo. Que saco! Nossa, ter filho dá muito trabalho. E aí a gente cai numa fraqueza generalizada, né? E aí a gente percebe cada vez mais pessoas
com menos domínio sobre si e sobre o outro. Sobre si e sobre o outro. Cada vez menos domínio sobre mim vão gerar domínio sobre mim, vai me impulsionar uma vibe secundária. Eu não tenho domínio sobre as emoções, eu vou usar drogas, né? Eu vou tomar porre, eu vou usar drogas ilícitas, porque eu não sei manusear minhas emoções. Então eu vou lidar com isso de uma maneira equivocada. Ou eu vou ser agressivo, ou eu vou ser inconsequente, ou eu vou ser aquele cara que só vai dirigir a 150 por hora, ou aquele cara que vai fumar 12 maços de cigarro por dia. Não tenho domínio sobre mim. Não sei domesticar minha mente, não sei me domar minha mente. Eu que deveria entender minha mente, mas eu deixo a minha mente escravizar o meu corpo. Não tenho domínio sobre mim. E não tenho domínio sobre o outro. Se eu não consigo entender como eu funciono, como é que eu posso entender como alguma outra coisa funciona? Não entendo. Então, qual é o grande gap da educação? O grande gap da educação é se reeducar. E nunca é tarde para se reeducar. E reeducar não é voltar para o primeiro ano, né? Quando Jesus Cristo interpelou Nicodemos, Nicodemos era o chefão lá da sinagoga, sabe? No tempo de Jesus tinha esse negócio das sinagogas e tal. E Nicodemos era o chefão da sinagoga. E o chefão da sinagoga, né, foi encontrar Jesus escondido, porque Jesus era tido como subversivo, sabe assim? O que esse cara tá arrumando com esses milagres aí e tal? Cheio de E rótulos. aí, é, e aí Nicodemos chegou lá, né, e conversou, foi trocar ideia com Jesus, conversar com ele, e falou: Olha, Jesus, como é que eu faço para ser uma pessoa melhor? Como é que eu faço para entender melhor a vida e etc. Aí ele falou assim: Você tem que nascer de novo. E aí o Nicodemos né? Mas como é que pode um homem voltar para a barriga da sua mãe? Aí Jesus falou: Não é disso que eu estou falando. Estou falando de água e espírito. É a mesma coisa que a gente está falando de se reeducar. Ninguém está falando de você voltar para a primeira série, primeiro ano. Você já cursou isso. Essa fase já passou. A gente está falando em reeducar o intelecto frente ao desenho universal que se consolida nessa nova cultura, nessa modernidade líquida que nós estamos vivendo, Lucas. Perfeito. Entendeu? E essa reeducação, essa reorganização, ela é uma reorganização com pilares tácitos. E o primeiro pilar tácito é disciplina. Disciplina, entende? Todo aquele que vence na vida, seja em qualquer área, tem disciplina. Você é preparador físico, você sabe ter nada de braçada. Enquanto eu engatinho, você nada de braçada nisso. Quem tem disciplina, vence. Quem não tem disciplina, perde. Ponto. Não tem outro caminho. A disciplina é o caminho. Eu não estou falando de rigidez, de autoritarismo, de nada disso. Eu estou falando de disciplina, foco, persistência. E aí, quando a gente junta foco, persistência e dinamismo, a gente cria uma palavra nova que está em voga hoje: resiliência. Resiliência é uma força sobrenatural. É aquela força que te faz ser um cara que cria um campo de força à sua volta, sabe assim? Que consegue se defender da autossabotagem, da autocomiseração. Entendeu? E Então que é isso que a gente encontra, precisa. né? Encontra tudo dentro disso, né? A própria felicidade, né? E, Porque aí tem essa força motriz e de dentro de todo o processo de objetivos que tem, né? Cara, uma força assim que literalmente não faz a pessoa esmorecer, não faz a pessoa desmoronar, né? Faz a pessoa muitas vezes reduzir, né, determinados lados, porque é super normal, ninguém é de aço, ninguém é de ferro e tudo precisa ser periodizado, uhum. tudo precisa ser programado, né? E aí acontece isso, né, que você falou dentro desse desenho, né, da própria história da pessoa, do desenho universal e da própria história da pessoa, né? Sim, porque você só consegue entender para onde você quer ir quando você sabe onde você quer ir. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Não tem essa frase aí? Você não sabe Sim. para onde você quer ir,
Ah, eu vou, sei lá para onde eu vou sair sem rumo. Não, ninguém sai sem rumo. Quando você pega uma rua, outra rua, você já tá. Não, peraí, eu vou virar aqui, eu vou virar ali, eu vou reto nessa, eu vou virar outra curva. Eu posso sair sem uma prévia destinação, mas pelo menos o rumo para guiar o meu carro eu tô tendo. Então, Verdade. o grande conceito hoje é essa reeducação. E ela passa, né, aí por coisas que você já com certeza falou muito aqui, né? Que é essa reeducação alimentar, reeducação postural, reeducação comportamental, reeducação das competências socioemocionais, da inteligência emocional, reeducação espiritual ou holística, né, como outros queiram chamar aí. Mas, enfim, é toda essa reeducação. E acho que esse é um desafio muito maior do que saber lidar com o ChatGPT. Essa reeducação. Então, quando a gente fala, você me pergunta, né? Será que as mães estão sendo condescendentes com algumas questões? Eu acho que a sociedade inteira está condescendente consigo mesmo. Por isso que a gente tem uma sociedade tão egoísta e adoecida. Não é adoecida. E eu não sei qual vacina que a gente poderia aplicar para tirar todo esse pragmatismo, esses paradigmas, né? Essas tolices, né? Essas coisas todas. Mas eu sei de uma coisa que pode contribuir para isso, que é a disciplina, que é a reeducação em cadeia, que eu acho que vai fazer com que nós escrevamos uma história melhor em relação a isso, né? O que você falou é fantástico, Fábio, sobre esse negócio da condescendência, né, por parte da família, né, Uhum, e principalmente sobre o desfecho, né, que você deu, né, da sua uhum, opinião, como é que a gente poderia fazer para melhorar isso, né, principalmente em cima desse exemplo que você falou do mundo digital presente, né, do desenho universal, né, estando muito diferente, né? porque. E a gente sabe que é o poder da educação. Mas eu, por exemplo, vou dar uma opinião curta e própria, né, que em cima disso Uhum. é de que tudo que vem acontecendo são processos evolutivos, né? Isso. E processos evolutivos para que fique claro, para poder trazer para todos os seres humanos, todos os tipos de vida, uma vida mais longeva, uma vida melhor, né? Uhum. E em cima disso, cabe nós que raciocinamos um pouco melhor, né? Um pouco melhor, né? Estou Uhum. querendo um pouco Uhum. melhor, é entender isso. Entender que as ferramentas e os processos que vêm acontecendo não são coisas para a gente ficar enraizados. Enraizados que eu digo, igual aquelas árvores chinesas, que fica Uhum. extremamente enraizado, né? Porque isso é diferente de disciplina, né? Isso. Disciplina é você saber o que tem que ser feito, né? E fazer. Né? Agora, ficar enfincado, enraizado num local só, criando cada vez mais sentimentos estagnados, né? Sentimentos, crenças, né? Que acabam sendo muitas delas, né? Ilusórias, porque você está estagnado, né? Então, eu acho que esse é o caminho e cabe a nós, né? Pode ser qualquer vertente religiosa, pode Uhum. ser qualquer. E vai chegar na conclusão que você vai ver que realmente isso é um fato, né? Pode ser qualquer vertente religiosa, qualquer arte marcial, qualquer metodologia Uhum. de treinamento que está sendo gerada, qualquer educação que se tornou ciência Uhum. atualmente ou antigamente, deixar claro dentro das educações propostas, né? Porque cada uma tem sua doutrina, de Uhum. certa forma, mas Sim. deixar claro, né, qual que é o ponto onde que aquele ponto é uma doutrina para te dar uma disciplina apenas e qual que é o ponto que te dá libertação, né? O ponto Uhum. libertário da questão. Porque a gente vê muito isso, né, Fábio? Principalmente dentro de extremismos, né? Sim. Vamos falar extremismos, né, para não que extremismos tem em todos os Os segmentos, né, seja campos, é. religiosos, seja educacionais, seja políticos, né? Mas dentro do extremismo o que eles fazem bastante é isso, é pegar um ponto e em vez de te explicar que aquilo é apenas um ponto que vai te fortalecer na sua disciplina para você ser muito maior como ser humano, não, eles usam aquilo lá para controle, sabe?
com a Uhum, uhum. manipulação. E aí é o que eu acho que se cada um começar a fazer isso dentro da sua profissão, dentro da sua carreira, meu, as pessoas vão ser extremamente felizes, né? Cara, eu acho assim, quando a gente olha para a história, eu sempre uso o cristianismo porque eu sou cristão. A gente Uhum. podia usar o budismo, podia usar qualquer outra filosofia, tá? Legal, isso aí. Mas, por exemplo, mas pegando, por exemplo, o budismo, vai, o Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, né? Ele era príncipe e ele descobre a dor, o sofrimento e a doença, e aí ele sai do palácio e vai levar uma vida renunciada, aí ele coloca o corpo dele todo em prova, e aí depois que ele é aprovado no corpo, ele percebe que a ideia não é martirizar o corpo, mas sim buscar a iluminação, tá? Isso é resumidamente a história do Uhum. Buda, por exemplo. Vamos pegar o budismo ou o cristianismo. Jesus ou Buda, eles tinham a possibilidade, teoricamente, de fazer tudo por telemensagem. Eu não preciso ter os discípulos comigo. Eu coloco os discípulos cada um em um ponto do mundo e faço a coisa via anjos, via telepatia, via não sei o Sim. que e tal. Mas o que eles fizeram? Eles juntaram um grupo do quê? De pessoas. Por quê? Porque o melhor ensinamento se aprende junto, se aprende próximo, se aprende perto. E o que as pessoas não estão entendendo? Elas não estão entendendo que a ferramenta das redes sociais, ela não é para afastar as pessoas, mas sim para unir as pessoas. Mas as pessoas o que fazem? Ao invés das pessoas se interligarem dentro dessa gama tão preciosa que é a internet, as pessoas têm se preocupado em elevar o seu ego e se autopromover apenas. Então Uhum. não importa o que. Você entende? Não importa o que Sim. está sendo discutido ali. Eu não vou colaborar com a discussão. E eu estou vendo o Lucas fazendo uma live ali com o Fábio. Não, eu vou chamar um outro cara que é do Peral do Fábio também para eu ter meus seguidores e fazer. Não. Então, enquanto a gente não conseguir, e eu estou te dando como exemplo, mas eu também tenho Instagram, YouTube, estou colocando a gente aqui como exemplo, não poderia ser qualquer outro. A rede social, ela precisa unir forças, ela precisa unir as pessoas. Porque esse processo todo evolutivo que você falou, e essa ideia, né, da gente buscar uma vida melhor, né, independente das crenças que nós tenhamos, essa ideia ela só vai funcionar quando eu entender que eu preciso do outro, porque, como já disse lá o compositor da Bossa Nova, né, ninguém no mundo é feliz sozinho. É Uhum. impossível. Se você se autorrealizasse sozinho, você não precisaria de Instagram para quê? Para ficar vendo pessoas para quê? Para ficar ouvindo pessoas Verdade. para quê? Para nada. De onde vem a carne ou o vegetal que você come? Você foi lá colher tudo? Você foi lá matar o boi? Você foi lá fazer a limpeza da carne? Você foi lá preparar? Colocar isso a vácuo, mandar para o açougue? Você sozinho fez tudo isso? Não. Né? Um time de futebol é uma pessoa só que brilha? Um time de basquete, vôlei, qualquer outro, falando das questões físicas. Uma luta, uma arte marcial. O cara vai ficar lutando sozinho para quê? Ele tem que ter um oponente. Vamos chamar aqui de oponente. Então, Tem. assim, ninguém consegue se consolidar sozinho. Porém, o porquê que a gente está vivendo esse mundo do eu? Eu-keep. Não é equipe, é eu-keep. Eu que. Eu isso, eu-keep. Eu isso, eu aquilo, sabe? Assim, isso traz distorções em tudo, porque aí, quando você tem uma pessoa que sobressai, você tem um time de futebol onde um cara ganha 2 milhões e o outro ganha 150 mil. Aí aquele que ganha 150 mil não é tratado como o que ganha 2 milhões. Então, na verdade, eu tenho equipes dentro de equipes. Então, a gente precisa repensar toda essa sociedade que está fragmentada. Eu me lembro, esses dias, estava fazendo uma reunião e aí me falaram de um aluno com autismo que entrou numa escola e ele tem 4 anos de idade. E os outros alunos começaram a ajudá-lo. E ele foi sendo ajudado e eles começaram crianças de 4 anos, a compreendê-lo, a instigá-lo, e o menino começou a evoluir, evoluir, evoluir. E ele não consegue ficar sentado, então ele anda muito pela sala, mas aí um amiguinho vai parando e passando uma coisa para ele, outro vai falando outra coisa, fazendo uma tutoria por pares, e a coisa foi rolando de uma maneira que está todo mundo muito feliz. Aí, quando terminaram de fazer o relato, eu perguntei: quantos anos têm essas crianças? Aí disseram: ah, quatro, quatro. Aí eu perguntei: quantos anos vocês acham que tem o presidente da Rússia? Aí uns
disseram assim, 50, 60, não sei o quê. E quantos anos tem o presidente da Ucrânia? Aí falaram, 40, 40. Eu falei, tá, então nós temos crianças de 4 anos pensando melhor que presidentes de nações? Porque eles continuam em guerra até hoje. Quando será que a gente vai entender que somente quando a gente cessar... Porque o que é a guerra? E aí a gente fala, porque você falando de extremismo, né? Eu pensei nisso. O que é a guerra, seja ela cibernética, seja ela tecnológica, seja ela armamentista, bélica? O que é a guerra? A guerra é o grito exacerbado do homem. Porque se eles conseguissem conversar, não precisariam se manifestar através de armas. Concorda comigo? É o grito Total, verdade. exacerbado do homem. Então, uma vez chamaram a Madre Teresa de Calcutá, vem aqui falar sobre a guerra. Ela recusou. Mas Madre, você está recusando? Tô, porque eu não quero falar de guerra, eu quero falar de paz. Eu não sou de guerra, eu sou de paz. Né? Então, eu entendo que essa reeducação, ela passa por uma própria concepção do que é o ser humano e do que é a vida. Por isso que o Antônio Abujamra terminava provocações perguntando, né, para todo mundo, o que é a vida? Porque parece uma coisa tão efêmera se perguntar, né, o que é a vida? Mas faz todo sentido. Se você não sabe o que é a vida, você não tem vida, você tem sobrevida. E sobrevida é muito complicado. Sobrevida é aquilo que te dão depois de uma doença terminal. Você tem uma doença terminal e falam pra você tem mais 6 meses de vida. Aí dentro desses 6 meses de vida, você fala, não, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz durante a vida toda. E aí você percebe o que é vida e o que é sobrevida. Então o ser humano Nossa, não veio isso. para sobreviver, ele veio para viver. Nossa, e isso que você falou sobre a sobrevida caiu como uma pedra preciosa aqui agora, porque eu converso muito com os alunos, sabe? Com os meus alunos Uhum. presenciais e online, e tento chegar, né, à consciência deles, a compreensão sobre o mecanismo de sobrevivência que o corpo age. Que o Legal, mecanismo Lucas. de Bom. sobrevivência, ele é muito bonito, porém, ele é ao mesmo tempo, ele é um mecanismo, igual você falou, né, de sobrevivência. Então, nesse mecanismo de sobrevivência, né, acaba, tipo, o corpo, muitas vezes, se você não fizer uma boa comunicação de sistema para com sistema corporal, que eu digo, de rim para fígado, de fígado para coração, tipo, se você não tiver uma harmonia, que isso vem através do quê? De uma boa bioquímica. Bioquímica vem Uhum. através do quê? De uma boa alimentação, de um bom descanso, de um bom treinamento físico apropriado para você. Se não tiver essa boa comunicação, e se a gente fizer por conta, né? E uma das coisas boas desse mundo digital hoje, né, Fábio, é que hoje todos os profissionais você consegue ser atendido você consegue ter acesso a todos os produtos possíveis. E há Claro. pessoas que têm produtos que custam R$ 10 É. e pessoas que o mesmo produto custam R$ 150. Aí. Então, isso eu vejo um lado muito bom do mundo digital hoje, Uhum. né? Mas voltando para a questão da sobrevivência, é muito isso, né? Eu sempre falo muito para os alunos se conscientizar dessa boa comunicação, tentar colocar, né? E não deixar que o emocional de frustração quando algo dá errado não faça com que você fique um ano sem fazer atividade física, um ano Uhum. sem, tipo assim, colocar uma salada, um Na legume boca, para um dentro do legume. seu corpo, É. né? É. Não aconteça, né? Uhum. Uhum. Não, eu concordo com você plenamente. Tá me ouvindo? Que a internet Sim, sim, chegou sim. aqui É um porque pouco. deu um cortezinho aqui na conexão. Aqui, não, aqui deve ter sido aqui. Eu concordo com você plenamente e quero aproveitar esse gancho, Lucas, já que você falou, né, de alunos e educação, para responder ao que você tinha colocado aqui na nossa conversa sobre as educações, as facetas da educação, na verdade, né? Quando a gente fala da educação escolar, a gente olha para currículo, né? E aí, quando a gente olha para currículo, a gente olha várias maneiras de se abordar a vivência humana em relação ao currículo. Então, você tem o currículo funcional natural, você tem o currículo da análise aplicada ao comportamento, você tem o currículo do respeito ao tempo de operacionalização
das experiências e das vivências educacionais. Você tem um currículo mais tradicional, você tem um currículo mais flexível, você tem um currículo que é mais técnico, você tem um currículo que é mais humanizado, enfim. Mas tudo isso, quando é condensado, porque, tá, então é um sarapatel, é um monte de coisa, tá? Como que a gente chega ao denominador comum? Você tem uma base, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou Curricular Comum, né, como queira. Que é justamente aqui, ó, você tem todas essas oportunidades, mas existe uma base nacional para que seja pensada a vida do estudante. E aí, quando eu olho para o aluno com deficiência, eu tenho uma política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, que foi criada em 2008, e agora a gente teve, faz 2 semanas, um anúncio que será injetado 3 bilhões de reais, eu disse bilhões, né? Na progressão dessa política. Então, provavelmente vem a reestruturação, porque dentro dessa verba que será injetada, a gente está falando da formação dos professores docentes. Quem é o docente é o regente, é o professor de regular, né? O professor da sala de aula, né? Professor regente, professor regular. Então, para os docentes regentes, aí será feito um grande aporte no sentido de formação, de capacitação, né? Então, esse aluno com deficiência, ele está hoje abarcado por N possibilidades, mas ele jamais avançará se ele ficar dentro de uma bolha, né? Então, ele precisa ser desafiado, ser confrontado, ouvir sim, ouvir não, porque hoje tem um negócio, né? Você não pode falar não, né? Ah, é proibido falar não, não e pode sim falar não. Ele tem que saber o que é sim e o que é não. Afinal de contas, futuramente ele vai se tornar um homem. Então, se eu não digo não para um aluno hoje que está numa escola, futuramente que ele estiver, se infortuneamente ele estiver com uma arma na mão, pronto para disparar e não ouvir um não, o que ele vai fazer? Disparar a arma. Então, ele precisa saber o que é sim e o que é não, para que ele até entenda como é que existe, como é que funciona, como acaba sendo até equânime a polaridade, e aí eu não falo de extremismo, estou falando da polaridade que se cria dentro do próprio ser humano, no sentido da convergência de sentimentos, da ideia do que é certo e do que é equivocado, da ideia de compreender os valores que mais nos aprazem. Então, Sim. isso é importante, a gente não pode perder isso. A gente não pode cair num vazio existencial, Lucas, do tipo assim, tudo pode. Não, não é tudo que pode. Tudo pode? Então para que tem cadeia? Não, tudo pode. Verdade. Tira a cadeia, solta todo mundo, Para tudo que que pode. tem os Ah, marronzinhos? pra quê? Pra que tem a lei da lei seca lá? Não, tudo pode. Pra que tem a Constituição? Rasga, rasga. Pode rasgar. Tudo pode. Então a gente sabe que é uma ilusão você viver nesse estereótipo do tudo pode. Não é assim, tudo pode. Existem regras mínimas, basilares de sobrevivência. E se a gente afrouxa muito esse nó, aí a gente tem esse enfraquejar, né? Essa dificuldade da geração que está tão perdida. Ô Lucas, eu olho para os adolescentes e para os jovens e muitos deles estão perdidos. Estão com um olhar perdido, assim, no sentido, né, da vivência. Estão perdidos. Eles terminam assim, não sei se você tem reparado isso. Eles terminam o ensino médio, meio que sem saber para onde vão. Eles olham para as famílias deles sem saber muito bem qual é a figura do pai, qual é a figura da mãe, ou a figura do avô, do responsável. Eles olham para o emprego assim, do tipo assim, né? Do tipo mais ou menos, assim, se der, deu, se não der, não deu. Isso é muito triste, porque a gente precisa de uma geração aguerrida, a gente precisa de uma geração forte. Um país forte precisa de uma geração forte, né? Ele precisa sabe? Por exemplo, um time forte para ganhar uma Copa do Mundo. Um time para ganhar a Copa do Mundo tem que ser forte. Um time para ganhar um campeonato tem que ser forte, né? E onde está essa robustez, principalmente olhando para as competências socioemocionais? Onde que está? Nós temos hoje 15 milhões de ansiosos com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. 12 milhões de depressivos, com depressão reativa. Você tem noção desses números? É, E aí, se você for fazer um absurdo. recorte,
você vai ver que tem muitos jovens e adolescentes nessa vibe. Aí quando você puxa a manga comprida da menina, ela tá com cortes no braço. Ou não? É Verdade. isso. E aí, a dor interna que ela tá sentindo é menor que a dor externa de cortar o braço. Então, ó, você que é adolescente, você que é jovem, você que tá assistindo essa live, não abaixe a cabeça para si mesmo. Não olhe para o problema como se ele fosse maior que você. Eu sou cego, mas eu não olhei para minha dificuldade visual. Eu olhei para os outros sentidos. Porque eu podia fazer com eles. Não é? Porque eu Verdade. podia fazer com as mãos. Então eu fui tocar piano, aprendi piano clássico, fui ler o Braille, li muitos livros em Braille, fui apalpar os utensílios de casa, então fui aprender a fazer comida. Até hoje vou apalpar uma fruta, vou apalpar uma coisa para ver a natureza dessa fruta. Eu usei o meu olfato para me higienizar, para me perfumar, para sentir o cheiro dos alimentos que estão em bom estado, para sentir o cheiro das flores, para entender os lugares onde eu estou através do olfato. Eu uso as minhas pernas, eu uso os meus pés para me movimentar, para me exercitar, né? Para levantar da cadeira, não ficar o tempo inteiro sentado, né? Eu uso a minha mente para ler, eu estou na quinta faculdade. Eu uso a minha mente para estudar, para me articular, para ler, para pensar, para questionar, para aprender, para me esvaziar, para me encher de novo, esvaziar de novo, encher de novo e esvaziar de novo, para se encher de Boa. novo. E a vida é assim, entendeu? Então, assim, eu uso o meu paladar para provar diversos sabores e saberes da vida, porque as palavras etimologicamente são ligadas. Sabor é saber. Você sabia disso, né? Por exemplo, Olha você diz só que assim, legal, verdade. Nunca tinha você diz, notado. eu vou devorar esse livro. Sabor é Eu, 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 saber. eu Hã? ainda não engoli o que o Lucas me falou. Não engoli. Engoli Não fiz a digestão. e não fiz a digestão. Eu estou ruminando aquilo que ela me falou. Então, sabor e saber estão intimamente ligados. Então, eu vou usar o meu paladar para conhecer os saberes dos sabores. Então, a vida ela é feita disso. Se você não experimenta a vida, ela te engole, porque a procrastinação está ao lado da autorrealização. Fato. É Por aquela história. mecanismo, por É mecanismo de sobrevivência. de Para te poupar sobrevivência. muitas vezes. Exato. É a ideia do O medo, a ideia cansaço. da proteção, cansaço. Por exemplo, você teve aquele curumim que foi perguntar lá para o cacique lá, como é que a gente funciona por dentro? E aí o cacique falou assim, ó, dentro de você tem dois lobos. Então me explica mais. Aí o cacique falou assim, ó, um lobo é o responsável pela tristeza, pela violência, pela disparidade, pelo preconceito, pela ira desvairada, pela sangria desatada que a gente faz enquanto ser humano descontrolado, pela descompensação. E o outro lobo é responsável pela harmonia, pela alegria, pela paz, pela felicidade, pelo amor. E eles vivem lutando dentro de você. E aí o menininho pergunta, né, o curumim, e quem vence? E aí o cacique responde, aquele que você mais alimenta. O que a gente Boa. está alimentando dentro da gente? O que a gente está buscando dentro de nós? O que a gente está fazendo da nossa vida? Como é que a gente tem se autoafirmado? Por exemplo, eu sou chefe de uma divisão. Se eu sou louco de falar isso por status, eu preciso saber onde eu tô. Entende? Ser preparador físico. Você vai falar isso de H só por falar? Não, você tem que saber o que você está fazendo. Hum. Quando você fala de alimentação saudável, quando você fala de sobrevivência, quando você fala. Você tem que saber onde você está. Calcar o seu pé no chão. Os pés no chão e a mente no céu. Telúrico e celestial ao mesmo tempo. Né? Você precisa ter essas duas vertentes. Porque senão você é um fake. Você é fake. Então, por isso que a gente tem uma geração cada vez mais fraca, que recebe medalha sem saber o porquê. Por que eu estou aqui? Ah, não sei, se der certo, deu, se não der, não tudo bem e tal, não sei o quê. Então, não é assim que a gente precisa caminhar. A gente precisa, e eu falo isso olhando para a felicidade minha e do próximo. Porque a gente só Muito é bom. feliz quando a gente olha
para essas vertentes. Nossa Senhora da Aparecida! Cara, vou te falar, que live sensacional. Eu vou até te fazer um convite, depois a gente vai conversar de novo para ver se a gente formata, sabe, periodicamente, pelo menos para não te sobrecarregar uma vez no mês, porque eu faço sempre 4 lives por mês, uma live nossa, sabe? Tá bom, Porque, meu, claro. é tanto assunto, eu anotei tanta coisa aqui e passou 60 minutos, cara. Você Nossa! acredita? Vai desligar a live sozinha, por isso que eu acabei, né, esperando você pontuar, porque você falou tanta coisa preciosa, e eu, para deixar claro para a galera aqui, hoje a gente, nessa live, bateu muito em cima dessa questão da visão onde a gente está, como a gente faz para que o nosso corpo interno, o nosso corpo externo se comunique, né, com cada parte que está junto. O professor, no caso, o Fábio, ele trouxe muitas experiências aí para com os alunos dele, né, para com a limitação dele, né? Meu, e umas frases aqui que a gente poderia puxar mais um fio aqui, só que ia ser 60 minutos brincando de novo, sobre essa questão desse índice, essa incidência do tanto de jovens que no Brasil vem, né, tendo esses sentimentos, né, de perdidos, né, por causa dessa revolução de informações e informações que, infelizmente, por a galera operar no eu egóico, né, acaba não ajudando as pessoas a gerirem, sabe, de forma melhor as vidas delas, seja o seu próprio filho, seja a sua própria namorada, namorado, né? Então, Fábio, eu vou pedir desculpa por ter que Imagina. encerrar a live agora, porque vai desligar de fato, né? Agradeço demais assim a sua participação. Essa Eu que live nossa, ela agradeço. fica gravada no Perfeito. meu Instagram, sabe? Depois a Perfeito. galera do marketing sobe para o canal do YouTube, Maravilha. né? E agradecer também a Elaine por ter feito toda a interpretação de Libras aí, tudo, cada detalhezinho que o Fábio falou aí, né? Para a galera que usufrui disso, viu, Fábio? Só agradecer demais. Eu que tenho que agradecer. Quero pedir para que vocês continuem seguindo o Lucas, que ele tem um trabalho muito legal. Quem puder me seguir também no Insta, @prof.fabiodeodato, é o mesmo arroba do YouTube. Eu também tenho material lá e a gente vai avançando nessa conversa. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus e a você por esse espaço maravilhoso. Guerreiro, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o teu caminho aí. Obrigado. Então, Fábio, continue abençoando também você, a sua esposa, toda a sua família, todos os seus alunos. E vamos para cima, galera. Vamos lá. Sábado é dia de abrir aquela, descansar com a família, estudar, colocar a perna para cima e vamos com tudo. Depois o Fábio vai aparecer mais aí nas lives com a gente. Fechou. Fechou? Então, um Fechou. grande abraço, Fábio. Tchau, Um tchau, abraço, Elaine. meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, Elaine. Obrigado.